Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem aqui no plenário em suas casas, bom dia. Eu vou ter que discordar de algumas coisas que foram ditas aqui no dia de hoje, em relação principalmente à sessão extraordinária do domingo, que realmente foi uma sessão longa, com muito trabalho, enfim, mas que não posso concordar de que tenha havido condicionamento para a votação do aumento dos servidores, em primeiro lugar, do reajuste dos servidores. Não houve, de forma nenhuma, condicionamento a isso. O que as mensagens e os projetos enviados, o que o Executivo e o que foi pedido pelos vereadores é que fossem votados, saímos do plenário, sim, não para forçar, porque o regimento não estava sendo cumprido. É verdade. Alguns, aliás, muitos vereadores saíram do plenário porque não concordaram com a forma que estava sendo conduzida a sessão, sem problema nenhum. Tendo feito uma reunião posteriormente e ajustado, voltaram ao plenário, porque o que se queria era que se votassem todos os projetos, na ordem em que eles estavam e que foram apresentados, inclusive, na reunião das comissões. Isso não houve problema nenhum. De outro lado, com relação ao projeto da Previpel, esse projeto era um projeto, está ainda na pauta, na casa, um projeto autorizativo, mas que depende tanto da Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelo cálculo atuarial tanto do Fundo Previdenciário quanto do Fundo Financeiro, e é justamente isso que diz o projeto, que se a Caixa Econômica Federal autorizar, depois de feito o cálculo, que a competência é da Caixa para fazer. Então, se a Caixa autorizar, a Caixa apresenta vários cenários quando faz esse cálculo. Então, depende de autorização da Caixa e de determinação do Ministério da Previdência. Somente pode ser feito o reequilíbrio dos fundos, das contas, se houver cálculo do setor previdenciário da Caixa Econômica Federal, indicando que existe necessidade de reequilíbrio e possibilidade, e mais, determinação do Ministério da Previdência, que é o órgão responsável e maior fiscalizador da Previdência, seja Previdência Pública, seja Previdência Privada. Então, não há possibilidade do Executivo meter a mão no dinheiro do fundo, porque o dinheiro que está no fundo, seja no fundo financeiro, seja no fundo previdenciário, não pode ser utilizado pela Prefeitura. Aquele dinheiro é do Fundo Previdenciário e Financeiro, e se a Caixa desse autorização mediante um cálculo que é de sua competência, e houver a determinação do Ministério da Previdência, é que poderá, então, ser feito o reequilíbrio. Se a Caixa apontar que não há necessidade ou possibilidade, e mais, se o Ministério da Previdência não determinar que seja feito o reequilíbrio, o município, o Executivo, não pode fazê-lo. Então, é uma situação que não é tão difícil de entender. Até pode ter uma dificuldade quando se viu o projeto, em razão de não se ter conhecimento de que é a Caixa que faz o cálculo e de que é o Ministério da Previdência que determina o reequilíbrio. Do contrário, então, sabendo e tendo conhecimento disso, não há dificuldade. É lógico que existirão posições contrárias e posições a favor, de acordo com a convicção de cada um e o entendimento de cada um. Mas,
botar a mão no fundo, o Executivo não pode. Isso não pode. E sempre dependerá, para fazer o reequilíbrio, porque passar numerário de um fundo para o outro fundo dependerá da determinação do Ministério do Trabalho e Previdência. Isso ainda não houve. Né? Então, a lei era autorizativa para ser. Não há problema nenhum em se esperar que seja feito o cálculo da Caixa e que, porventura, determinado pelo Ministério da Previdência, então, a lei seja votada, o projeto seja votado, que foi o que acabou se ajustando numa reunião com a participação do ex-presidente do Previpel, do atual presidente, também do responsável pelo departamento financeiro. Então, vou voltar a dizer, a saída do plenário de alguns vereadores, e que fui eu que os convidei para sair, não foi para evitar votação, mas sim para que se fizesse a votação na ordem em que havia sido feito também na reunião das comissões. E o projeto, especialmente os projetos de reajuste dos servidores, eles já estavam desde a sessão anterior, quando não foram votados, por conta de que não havia ainda se reunido o COPARP, que havia necessidade, sim, também. Aliás, eu até entendo que nem havia necessidade do COPARP, porque era um mero reajuste com exatamente a inflação e ainda parcelado, em razão das dificuldades de caixa que o Executivo tem tido. É lógico que em razão também das dificuldades econômicas pelos quais o país, o Estado e também o município têm passado. Ainda vou me referir também à mensagem 003, da qual o vereador Toninho falava, que também é muito importante para o município, né, em razão de que o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, tem que ser recepcionado pelos municípios, e agora foi lançado a terceira fase, e, com certeza, se nós não tivermos essa lei que dá isenções, sim, a empresas e benefícios aos mutuários, né, se nós não tivermos essa lei, com certeza não haverá quem queira construir em Pelotas, no Minha Casa Minha Vida, porque é lógico que as empresas que fazem os empreendimentos precisam e vivem disso, e é lógico que precisam ter lucro, sim. Mas o grande beneficiário, né, é aquele que precisa de uma casa, que se inscreve no programa e que acaba recebendo. E que, em razão das dificuldades também pelas quais passa, não pode pagar o ITBI, né, Imposto de Transmissão, que o vereador Toninho se referiu aqui, que muitos moradores que acabaram recebendo agora, né, de um empreendimento à sua casa, tiveram que pagar. Né. Essa lei dá isenção para empresas que construirão as casas, né, que também possibilitarão novos empregos. Aliás, pelo que se diz, para cada unidade construída é um emprego direto e 2 empregos indiretos, diante da recessão econômica que nós vivemos, né, e da grande dificuldade de empregos, que tem reduzido, assim, em muito, não só em Pelotas, como em todo o país, se faz necessário. Mas também isso parece, né, que já foi bem encaminhado, e na reunião que nós tivemos, alguns vereadores se disponibilizaram a fazer algumas emendas, eu particularmente já fiz, o vereador Marcos Cunha também. Então, nós precisamos reunir novamente as comissões com as emendas, e está encaminhado, porque tenho certeza que todos os vereadores têm a convicção da importância, né, da construção civil para o fomento de empregos e para o fomento de novas moradias para a população pelotense, que sofre há muito tempo com um déficit muito grande.
Então, nós provavelmente, né, nesta semana, teremos ainda essa reunião, analisando essas emendas, para que, então, o projeto seja votado, que é também um projeto muito importante para a nossa cidade. Obrigado.